Olá, vamos lá então iniciar nossa aula de filosofia. Nós vamos falar sobre dois assuntos que são muito parecidos, que é o diálogo e o respeito mútuo. Bom, o diálogo nós vamos ver aqui o olhar do filósofo Sócrates, tá? No início aqui, nós já temos aqui uma definição bem breve. O que é o diálogo? Olha, é uma forma de se comunicar e de trocar ideias com os outros indivíduos por meio de palavras. Quando somente um fala e o outro ouve, não dá a sua opinião, não há o diálogo. Então, no diálogo, as duas pessoas precisam apresentar o seu ponto de vista e entrar em um comum acordo, né, para que isso ocorra de forma que os dois não sejam prejudicados. Entrem num consenso, certo? É como se você for brincar com um coleguinha e aí ele quer brincar de uma coisa e você quer brincar de outra, mas um tem que ceder. Então, o diálogo vai fazer isso. Não, então, hoje a gente brinca disso e amanhã a gente brinca disso, entende? Bom, e aqui nós temos então o filósofo Sócrates, e olha só: procuro sempre dialogar com alguém, faço perguntas, digo o que eu penso e escuto as ideias dos outros. Interessante, ouvir as ideias dos outros. Nós achamos que nós somos donos da razão, que somente o que nós pensamos é o correto, mas nem sempre nós temos essa certeza da razão. E por isso que nós precisamos dar a oportunidade para que o outro fale, para que nós possamos entender o ponto de vista do outro, certo? Bom, olha aqui, algumas vezes Sócrates dizia que as pessoas que não concordavam com as opiniões dele, as opiniões delas, ele explicava por quê. Então, é um fato muito interessante. Quando alguém não concorda comigo, com aquilo que eu penso, eu vou explicar o porquê que eu penso assim. Mostrar o seu ponto de vista, como a tia já falou anteriormente. Bom, ainda sobre isso, olha só. Aí nós temos aqui, discordo, e aqui ele fala por quê. Tá vendo? E aí aqui, vai haver o diálogo e tudo vai ficar bem quando há o diálogo. Nós temos aqui, número 2. Vamos ler o número 1 primeiro. Pense nessas perguntas e converse com os colegas a respeito delas. A sua opinião sobre as atitudes de Sócrates se parece com a dos amigos dele? Não, né? Ou você daria razão às pessoas que ficavam bravas com o filósofo e por quê? Se ele é filósofo, ele tem o dom da palavra, o dom do pensamento principalmente. Ele pensa, né, nas coisas e com isso ele consegue conciliar a situação de forma que todos entendam o ponto de vista, aquilo que ele pensa, a forma melhor de se entender. A número 2, indique como você costuma agir em um diálogo. Pessoal, primeiro, quando alguém discorda do que eu digo e me explica o porquê, eu presto atenção no que a pessoa diz e continuo dialogando com ela. É assim que você faz? Ou, quando alguém discorda do que eu digo, me explica o porquê, eu fico bravo e paro de dialogar com essa pessoa. E aí, como que você é? Aqui nós temos na página 16, ainda sobre diálogo, a gente vai ler aqui para você um trechinho e vai explicar como que tem que desenvolver essa atividade. O viajante e o diálogo. Num lugar muito distante havia um homem solitário que não tinha com quem falar. Cansado de viver assim, ele partiu para morar na cidade em que encontrasse o melhor diálogo. Passou por muitas delas e observou atentamente os seus moradores. Na cidade roxa, todas falavam ao mesmo tempo e ninguém se entendia. Aí você vai fazer o desenho. Na cidade amarela, alguém falava de um jeito bem mandão e os demais concordavam logo com medo de chateá-lo. Então, só um fala e os outros ouvem e obedecem. Aqui todo mundo fala. Aqui um fala e os outros obedecem. Agora, na cidade laranja, muitos não prestavam atenção no que os outros diziam. Imagina só, então é cada um para si, né? Todo mundo disperso, cada um para um lado. Ninguém presta atenção em ninguém. Aí você desenha. Na cidade azul, as pessoas esperavam a sua vez de falar, ouviam atentamente o que as outras pessoas diziam e pensavam sobre o que ouviam antes de responder. Bom, aí você vai demonstrar que esse último quadrinho é o verdadeiro diálogo, onde uma fala, a outra ouve e expressa sua opinião caso ela não concorde. Então você vai desenhar pessoas, uma conversando com a outra. Você pode colocar balãozinho as duas falando, uma fala, outra fala, tá bom? Bom, terminamos. Em sua opinião, o viajante decidiu morar em qual cidade? Eu acredito que ele decidiu morar na última cidade aqui, né? Porque aqui há diálogo. Agora vamos lá. Gostei dessa atividade, que na página 18 nós ainda estamos aqui, falando sobre diálogo. Vai até a 18. Olha só. Você vai usar verde para sempre, amarelo para às vezes
e vermelho para nunca. Ouvir os outros. Aí você vai ler toda a relação aqui, ó, e vai pintar. Vou ouvir os outros. Sempre você ouve, às vezes ou nunca. Falar sem parar, sempre, às vezes ou nunca. Então você vai colorir. Essa aí é totalmente pessoal, tá bom? Agora vamos lá para o respeito mútuo. O que seria esse respeito mútuo? Primeiro, você tem que exercitar o diálogo. Esse é o primeiro passo para você respeitar o outro. Respeito mútuo é eu te respeito e você me respeita, certo? Então nós temos aqui, ó. E também respeitar o outro bem como você. Então, se eu quero que me respeite, o que eu tenho que fazer? Dar o respeito primeiro, certo? Então nós vamos aqui, ó. Nós vamos ler essas observações aqui, que é de cada criança. Então nós temos aqui, ó. Mariana está falando com Pedro, mas Pedro fica olhando para os lados sem prestar atenção nas palavras de Mariana. Será que isso aqui tem respeito mútuo? Segundo caso, Paula foi conversar com Luísa, mas Luísa falou sem parar e Paula não conseguiu dizer nada. Sabe aquelas pessoas que você tenta falar, ela está falando, não deixa você falar? É desse jeito aqui. Terceiro caso, Júlia queria conversar e brincar com Flávia, que estava cansada, e disse isso à amiga. Júlia respondeu que não seria mais amiga de Flávia. Olha isso daí, porque ela estava cansada e não queria brincar. Falta de entendimento, né? Olha só para vocês verem. E a última, Marcos não concordou com a opinião de Ana. Ele tentou explicar por que pensava diferente, mas Ana não quis ouvir. Também não é muito legal. Agora nós temos aqui, ó, a página 20, nós vamos finalizar, né, que era da 18 até a 20. Vamos lá então, ó. Nesse quadro, registre o símbolo que você e os colegas criaram para representar a ideia de respeito. Bom, aqui tá falando, na número 1, que era para vocês criarem, reunir com os colegas e criar esse símbolo. Não é possível? Então, eu gostaria que você, então, criasse esse símbolo, igual vocês fizeram numa atividade anterior, que mostrava a união dos trabalhos, lembra? Então, você vai criar esse símbolo aqui, ó. E a tia vai ler esse finalzinho pra gente finalizar. Filosofia. Para conviver bem com as pessoas, é importante identificar e comunicar o que sentimos e também compreender e respeitar o que os outros sentem. É muito importante, né? Porque quando eu respeito o outro, eu dou lugar para que ele me respeite também, certinho? Então, nós finalizamos filosofia. Eu aguardo as atividades de vocês. Um beijo, beijo.